Valdemar da Costa Neto, presidente nacional do PL, decidiu apostar no tudo ou nada na candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República em 2026. Andréa Sadi resumiu que essa é uma jogada considerada arriscada nos bastidores políticos e a gente vai entender o porquê. Quem vai contar pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai, vamos lá. Tudo ou nada no Flávio. Algo me diz que vai dar em nada, mas o que você acha? Ainda bem, né? Ô, Glória! Gente, a Sadia, ela destrincha bem, porque ela teve uma conversa com o Valdemar da Costa Neto, e o Valdemar, como um espertalhão ali, lançou as cartas que ele podia lançar. Só que, para mim, esse tiro saiu pela culatra, tá, Sofia? Porque, na verdade, ele só evidenciou a burrice. E a Sadi, de forma muito esperta, resolveu o caso aí, deu uma dissecada, uma destrinchada, né? No que está acontecendo. Eu vou te pedir para trazer para a tela, por favor, Sofia. Bora lá. O presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, está all-in no projeto Flávio Bolsonaro, pelo menos a preço de hoje. O Valdemar me disse que tem algumas ideias ali de como vender, ele já está nessa ideia de como embalar o Flávio Bolsonaro como o candidato desse campo e acredita que o Flávio Bolsonaro pode conseguir reduzir a sua rejeição se fizer algumas modificações ali, comparando com o discurso de 2018 e 2022 do próprio pai. O Valdemar diz que conta primeiro com essa conversa do Tarcísio com o Bolsonaro, porque ele acha que pode aparar algumas arestas, alguns ruídos que ficaram muito públicos depois da definição da candidata de Flávio Bolsonaro, apesar das negativas, de que não tem nada disso, que está tudo bem. O Valdemar acredita que essa conversa vai ser importante para isso. 2, ele já está empenhado, totalmente engajado nessa estratégia de vender o Flávio Bolsonaro como o Bolsonaro moderado, ou como eles gostam de chamar, o Bolsonaro que tomou vacina. Ele acredita que isso vai ser importante para reduzir a rejeição do Flávio. E, por fim, ele acredita no trio Tarcísio, Michele e Nicolas para ajudar a alavancar a campanha do Flávio Bolsonaro de forma nacional. Então ele acredita que todo mundo vai embarcar, que esses personagens são importantíssimos para o Flávio Bolsonaro. Isso é o que diz o Valdemar para mim. O que eu tenho ouvido muito nos bastidores a respeito do Tarcísio é o seguinte, a turma do Centrão acha que o Tarcísio estava com a faca e o queijo na mão ali quando da definição do Flávio, porque ele tinha um movimento, uma escolha a fazer. E ele fez essa escolha, né, que não foi no caminho, na direção que o Centrão queria. O Centrão achava que ele podia se posicionar, ele perdeu o time de se posicionar como uma alternativa a esse bolsonarismo. Só que o problema, como me dizem as pessoas ali do entorno de fato do Tarcísio Raiz, é que o Tarcísio jamais romperia, jamais vai largar a mão de Bolsonaro, ou seja, jamais vai passar a imagem de que ele poderia atrair o Bolsonaro. Então, com o Flávio colocado, eles estavam esperando para ver se o Flávio de fato ia manter a sua candidatura. Como isso está se consolidando, a única coisa que pode mudar o curso, o rumo dessa história seria Bolsonaro recuar, que eles não acham que isso vai ser o caminho, porque o Bolsonaro está de olho na manutenção do espólio, ou alguma coisa fora da curva, alguma coisa que está alheia, que as pessoas não estejam enxergando e que possa acontecer até abril, que é o prazo limite para os governadores que queiram disputar a presidência, deixem os seus cargos. Se isso não acontecer, eles acham que sobrou para Tarcísio, de fato, apoiar o Flávio Bolsonaro e 2030 eles vão ver o que fazer ali, se lembrando que você tem 100 anos até a eleição de 2026, imagina até a eleição de 2030. Mas esse é o cenário hoje traçado por líderes do Centrão e também pelo presidente do PL com quem eu conversei. O presidente do PL... É isso, Sofia. Adorei sua mão na cabeça, porque tem muitas coisas mesmo que é para gente dizer. Mas Nossa! como é que é? Aham, tem tanta coisa para discutir sobre isso aí. O primeiro é o Guilherme, eu concordo plenamente com o Guilherme Novaes, que ele comprou já as fraldas para o debate. Eu acredito que ele, de fato, está ali já apostando tudo que ele tem no Flávio. Tem dois pontos que são muito importantes, principalmente para a gente compreender a ideia do Bolsonaro, Sofia. Primeiro que o clã Bolsonaro, eles não têm interesse em deixar o espólio político para absolutamente ninguém. Com o Bolsonaro fora da disputa, tem que ser
um herdeiro direto, tem que ser alguém que leve o sobrenome Bolsonaro. E não servem mulheres, né? Porque eles são misóginos. Daí a escolha do Flávio para essa candidatura e não a Michele Bolsonaro. Tarcísio seria o nome lógico de toda a direita, mas a política ela não é feita com lógica, muitas vezes. E aí a gente tem uma outra coisa. Certamente, o Bolsonaro ele condicionou o seu apoio irrestrito a uma candidatura que ele possa manipular, que ele possa estar por trás. Daí o Flávio foi essa escolha. É estranho, inclusive, a gente compreender isso, porque a gente vai pensar, poxa, mas ele apostaria tão alto em uma pessoa que não tem a experiência política? Apostaria, porque a gente está falando do Bolsonaro. Ele, inclusive, foi uma aposta alta sem experiência política, quando eu falo numa gestão legislativa ali, uma gestão executiva, perdão, ele sem experiência na gestão executiva, sem ter feito grandes projetos no legislativo, sem conhecer o processo, a máquina do executivo, pelas propostas que Bolsonaro fazia, a gente entendia que ele não sabia como funcionava o sistema. Olha quantas idas e vindas o Bolsonaro teve quando ele decidiu alguma coisa. Eu acho que a gente vai ter que fazer isso aqui. 2 dias depois ele voltava atrás, porque ele entendia que não tinha viabilidade. Isso vai muito da exigência de uma pessoa que não tem conhecimento e que tenta impor as coisas através da força. Eu concordo que o Flávio ele é mais inteligente do que o pai, concordo que politicamente ele estaria ali talvez um pouco mais preparado do que o pai, ele consegue ser mais cínico, ele consegue ser mais manipulador, ele consegue construir melhor as frases, os argumentos, mas isso não quer dizer absolutamente nada. O Brasil elegeu o Bolsonaro por um motivo, e hoje tem outras opções além do Bolsonaro, da família, do clã Bolsonaro e do Lula. Não estou dizendo que são opções fortes, mas o Caiado mudar de partido tem uma indicação em relação a isso. E vou te pedir, Sophie, por favor, para trazer uma matéria do G1, que é uma análise também muito interessante. Para começar também, a gente tem uma outra questão, que pouca gente está falando, Sofia, que é o fato de tentarem optar ali, o clã Bolsonaro está mudando o celeiro político. Isso é para a gente prestar atenção. Estão sugerindo o Valdemar da Costa Neto que a Michele por São Paulo. Isso vai ter uma briga imensa com alguns líderes do próprio PL. Inclusive o Eduardo Bolsonaro, que não vai voltar para o Brasil para disputar a eleição, ele queria encabeçar alguém. A gente não sabe. Se ele não voltar para o Brasil, ele não pode encabeçar ninguém, nem ele mesmo, nem ninguém. E a Michele, por São Paulo, seria um problemaço aí na briga com o próprio Eduardo, tá? E eles, então, estão fazendo minar os próprios celeiros políticos. Eu acho isso positivo, mas tudo bem. Eu não vou dizer para eles que isso seria burrice, né? Deixa lá, Sofia. E, além disso, a gente tem isso aí, que a matéria do G1 traz, que é o fato do Bolsonaro pedir autorização de algumas pessoas bem específicas. Ele quer que o Valdemar o visite, ele também quer o acesso do senador Wilder Moraes, ele também quer o Magno Malta, e ele quer, além do Hélio Negão, o Gilberto Silva, o cabo Gilberto, do PL. Ele quer aí essas 4 pessoas como visitantes, além do presidente do PL, o Valdemar Costa Neto. Sabe o que isso significa? Postura política. Isso não é uma visita de boas ações, isso não é uma visita de nada, isso é uma visita de postura política. Inclusive, vale entender aqui, o Cabo Gilberto é uma figura bem interessante no norte e nordeste do nosso país, ele é da Paraíba e ele traz também, ele tem um apoio muito interessante de outras figuras políticas do PL no Rio Grande do Norte, que são figuras que o próprio Bolsonaro tem interesse que já foram até cotadas como uma possível participação para uma vice-candidatura do Flávio Bolsonaro. E o Gilberto, ele que já, inclusive, visitou, tá? O STF autorizou o Gilberto a visitar o Bolsonaro hoje. O Gilberto, ele é aquela figura que tem um certo poder, falando de segurança pública, falando de direito penal, ele arrasta uma galera nas redes sociais, e o Bolsonaro quer um apoio de uma pessoa assim novamente, além, logicamente, do seu guru Magno Malta, do Hélio Negão, porque precisa ter o papagaio pirata ali, uma pessoa que, para ele dizer que não é racista, do lado dele, e por aí vai. São essas figuras que o Bolsonaro está tentando articular para analisar essas candidaturas, Sofia. Eu quero mais, tá? Enquanto isso, eu quero mais.
A gente quer mais treta entre eles, porque quanto mais eles tretarem entre eles, maior chance do Lula conseguir uma reeleição, né? Vamos e convenhamos. Eles estão fazendo o Isso. trabalho de autodestruição. Agora, vamos lá, voltando ao primeiro vídeo lá, eu fico pensando em qual realidade o Valdemar está vivendo. Tanto a de considerar Flávio Bolsonaro como alguém moderado. Eu já acho bizarro chamar o Tarcísio de moderado, imagino o Flávio Bolsonaro. Mas também dele achar que Michele, Tarcísio e Nicolas vão dar apoio ao Flávio. Gente, a Michele e o Flávio estão tretando desde o dia que o nome do Flávio foi anunciado como pré-candidato. O Valdemar, assim, eu só tô imaginando a cena. Pegar aquelas camisetonas lá, que vai várias pessoas em uma camiseta só, e tentando colocar o Flávio e a Michele na mesma camisa e os dois emburrados, cada um olhando um pro lado, um pro outro, sabe? Porque, gente, pelo amor de Deus, não faz sentido ele achar que ele vai conseguir costurar esse apoio. Porque essas pessoas, cada um tem o seu projeto político. O Tarcísio tem um projeto político, o Flávio tem outro, a Michele tem outro e o Nicolas tem outro. Até certo ponto, a gente até talvez, quem sabe, olha lá, consiga conciliar alguns desses projetos. Consiga conciliar o projeto da Michele com o Tarcísio aí, numa possível candidatura, numa possível chapa, Michele Tarcísio, Tarcísio Michele, né? Agora, achar que vai conseguir colocar os 4 juntos? O Valdemar tá doido, gente. Tá doido. Ele tá superestimando. Eu sei, Valdemar é raposa velha. Mas eu acho que ele tá superestimando o próprio poder. Sabe? O cara que conseguia se organizar tão bem a ponto de prever a própria prisão e se preparar para ela, tá perdendo o toque se ele acha que vai conseguir fazer essa articulação. Pessoal que tá lembrando, a Michelle tá chamando o Nicolas de 06. Sim, eu concordo, você consegue. Aí, o trio ali, Michelle, Tarcísio, Nicolas, talvez até consigam se organizar. Agora, colocar o Flávio junto nessa organização não vai rolar. Não vai rolar. Ficamos. E Diga, Dai. Sofia, tem só um comentário que eu gostaria de destacar, que é o do Insanidade, concordo plenamente, o que o Bolsonaro está recebendo mais visitas que o Santuário de Aparecida, e sim, inclusive, são essas visitas que garantem, né, esse apoio irrestrito deles. Mas não dá para impedir as visitas, apenas a gente vai torcer que eles continuem ouvindo o Bolsonaro, porque se essas ideias vêm do Bolsonaro, tá tudo certo, o Bolsonaro continue assim. Ficamos por aqui, Dai. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.